uma dúvida muito frequente, né, das pessoas, das pacientes que estão grávidas, é em relação aos ultrassons que são solicitados, o que a gente deve fazer na gravidez. Então eu vou falar de uma forma meio sucinta quais são os ultrassons, o que são mais importantes de ser avaliado, para que vocês entendam isso. Então assim, não existe um número limitado de ultrassons que você deva fazer na gravidez. Mas eu tenho aí momentos específicos que são importantes. Então assim, qual que é o primeiro ultrassom que eu devo fazer? Inicialmente, você deve fazer ultrassom, o primeiro ultrassom, a gente conta as semanas a partir do dia que a mulher menstrua. Então quando eu falo que a mulher tem tantas semanas de gravidez, na verdade não são semanas de gravidez, são semanas sem menstruação. Então tanto o cálculo do ultrassom como o cálculo que o médico faz, é justamente baseado no último dia da menstruação. Então o primeiro ultrassom ele deve ser realizado aí por volta da sexta, sétima semana, né, da gestação, justamente para quê? Para que eu avalie se o saco gestacional, ou seja, se a gravidez ela está realmente dentro do útero. Então é importante fazer esse ultrassom logo no início, porque em alguns casos eu posso ter uma gravidez fora do útero, que chama gravidez ectópica. Então o primeiro ultrassom realmente a gente faz aí, né, logo quando a mulher engravida, aí nas primeiras em torno de 6 a 8 semanas. O segundo ultrassom importante ser feito é o ultrassom que a gente chama de ultrassom morfológico de primeiro trimestre, que é o famoso ultrassom que as pessoas falam que é média nuquinha. Na verdade, né, hoje esse ultrassom ele tem outros parâmetros, né, além da transnucência nucal, que é essa medida do espaço que fica atrás da nuca do bebê, mas você avalia também outros marcadores, outras medidas que avaliam o risco eventualmente dessa criança ter algum problema de malformação, mas principalmente de síndromes genéticas, né? Então não é um exame para ver se o bebezinho tem Down ou não tem Down, na verdade ele avalia risco. Hoje você mede, né, o osso nasal, o tamanho do ossinho do nariz e algumas medidas de fluxo, né, do coração do bebê, né, que na verdade a gente fala, né, que é a avaliação do ducto venoso e da regurgitação da tricúspide, que é a válvulazinha do coração do bebê. Então são essas medidas que avaliam o risco. Então quando o exame está normal, a chance do bebezinho ter algum problema, de alguma malformação, principalmente de síndromes genéticas, é muito menor. Mas raramente você pode ter um bebezinho, por exemplo, com síndrome de Down, que tenha todos os parâmetros normais. O outro ultrassom importante de ser feito na gravidez, o ultrassom que a gente chama de avaliação morfológica do segundo trimestre. Esse ultrassom é feito entre 20 e 24 semanas e ele avalia, na verdade, a formação dos órgãos. Aí sim, é um exame que é mais detalhado, que vai avaliar a medida dos ossos, a presença dos órgãos, né, como se tem rim, se não tem rim, avaliação do estômago, bexiga, tamanho do cérebro, presença de estruturas cerebrais. Então eu avalio toda a formação dos órgãos e aí sim, esse ultrassom é que eventualmente você tem uma chance aí perto de 90% de avaliar algum problema realmente na formação dos órgãos do bebê, seja eventualmente a dificuldade, por exemplo, do fechamento da coluna, a falta de um rim, a questão de, né, presença de lábio leporino ou fenda palatina. Então esse exame ele avalia justamente a formação dos órgãos do bebezinho. E depois a gente deveria fazer um outro ultrassom, aí mais ou menos por volta de 34, 36 semanas de gravidez, que aí já não é mais para ver a questão de formação de órgãos, mas é para ver o desenvolvimento do bebê em relação do crescimento, do peso, em relação ao envelhecimento da placenta. Além disso, de você avaliar líquido amniótico. Então, assim, esse ultrassom é mais importante para eu ver aí o bem-estar do bebezinho no final. Todos esses ultrassons que eu falei, né, que seriam esses 4, vamos dizer assim, ultrassons que são mais importantes, a gente fala em relação a uma gestação de baixo risco, ou seja, aquela gestação que não tem nenhum problema associado. Porque, óbvio, se a paciente tem algum problema, né, como, por exemplo, hipertensão, diabetes, aí não. Aí eu tenho que, eventualmente, fazer um número maior de ultrassons para justamente avaliar o bem-estar do bebê. Perfeito. Então são 5 no total? 4. 4? É. Um que você faz, é que eu acabei esquecendo de falar das semanas do outro lá, né? Mas é um que você faz no comecinho, um entre 11 e 14 semanas, depois entre 20 e 24, e depois entre 34 e 36 semanas. São os principais, né? Morfológicos são 2. São 2, os 2 últimos. São os do meio. Ah, os do meio. Entendeu? Não, beleza.
fechado, então. Beleza?